parte, mas eu utilizei mais esses dois para poder tratar sobre esse assunto. Não, eu não enxergo ele não, viu? Na hora que você lembrar. Então, primeiramente, para a gente poder começar, eu gostaria de ir um pouco lá há uns anos atrás, antes de Cristo, para a gente poder ter um fundamento de que, desde o passado, desde muitos e muitos anos, sempre se buscou um conhecimento maior sobre a pluralidade dos mundos. Sempre existiu autores, alguns pensadores, filósofos e matemáticos que buscaram discutir sobre o tema. E como exemplo, a gente pode falar de Aristóteles, Demócrito e os Pitagóricos. Todos eles são de época diferente e teriam teorias diferentes. Mas o importante é lembrar que sempre todos esses pensadores, eles tinham em mente que não existia vida somente no nosso planeta Terra, que existia vida em outros locais. É claro que naquela época não se designava ainda como um planeta, mas eles olhavam para as estrelas e pensavam que somente vendo aquelas estrelas teria que ter vida em outros locais. Se perguntavam e discutiam sobre como seria aquelas estrelas, o que ali os habitava, se existia ou não vida, outras pessoas. Isso advém desde um passado muito distante, até mesmo do Egito. Tem um livro que chama Os Exilados de Capela, em que o primeiro arquiteto da história, ele ficava muito tempo olhando para as estrelas e tentando entender o que lá acontecia. E esse tempo que ele se designava ao olhar para as estrelas, se adivinha dele ter vivido outras encarnações lá no planeta de Capela, que é aquele da sua origem. Porém, ele foi exilado e mandado ao planeta Terra porque ele não conseguiu acompanhar a evolução daquele planeta. E aí, mais adiante, passando um pouquinho mais para o nosso presente, mas não tanto assim, tem uma fala de Jesus que está no Evangelho de João, no capítulo 14, no item 1, 2 e 3. E eu vou ler para melhor entendimento de todos. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito. Porquanto eu vou para preparar o lugar para vós. E depois que eu tiver ido e preparado o lugar, voltarei e vos retirarei para mim, a fim de que lá onde estou, vós estejais também. Essa fala de Jesus se encontra no capítulo 3, há muitas moradas na casa de meu pai, no Evangelho segundo o Espiritismo, assim como no Evangelho de João. E no começo, quando diz, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim, Jesus pede para que nós possamos confiar nele, ter fé nele, assim como em Deus, naquilo que ele nos passa, naquilo que toda a sua mensagem, toda a sua passagem pela terra toca o nosso coração. E aí ele continua dizendo que na casa de meu pai há muitas moradas. Aonde é a casa do pai? A casa do pai é o universo, primeiramente em nossos corações,
voltarei e vos retirarei para mim, a fim de que lá, onde estou, vós estejais também. Com essas palavras, Jesus nos dá uma possibilidade mais feliz do nosso futuro. Ele nos mostra que, seguindo o seu caminho, seus ensinamentos, como nosso guia e modelo, segundo a questão 625 do Livro dos Espíritos, que Allan Kardec pergunta qual é o maior modelo qual é o maior homem oferecido a Deus, oferecido por Deus como nosso guia e modelo. E a resposta é Jesus. Então Jesus, ele traz a sua passagem, traz os seus ensinamentos para nos auxiliar. E quando ele diz essas últimas palavras do item 3 do capítulo 14 de João, ele nos mostra que um futuro melhor nos aguarda diante dos seus ensinamentos. E a gente pode pensar também um pouco que depois dos ensinamentos que Jesus nos deixou, indo lá na Idade Média, existiam algumas confusões que foram feitas. Uma época em que existia um monopólio maior da Igreja Católica e um monopólio um pouco menor do rei. Naquela época existia um astrônomo físico matemático muito famoso, que é o Galileu Galilei, e ele começou a desenvolver uma teoria heliocêntrica. Foi designada como teoria heliocêntrica. A teoria heliocêntrica falava que o Sol era o centro e que os planetas do sistema solar estavam em volta da sua órbita. Aquilo para a Igreja Católica não foi muito bem aceito, uma vez que naquela época a teoria geocêntrica, em que o planeta Terra ele seria o centro de todo o universo, existia na mente da população. E a Igreja Católica ela utilizou naquela época de algumas passagens de Jesus do Velho Testamento para poder dizer que Galileu Galilei estava errado. Mas toda teoria, quando se concretiza com o ponto da ciência, ela se mostra verdadeira. E é claro que aquilo que Galileu Galilei falou em uma hora seria comprovado como verdade. Hoje a gente tem a doutrina espírita para nos poder clarear. É claro que ainda não tem em si uma concreticidade da ciência de acordo com os planetas serem habitados. Porém, já existe agora novas formas, novas descobertas em que cientistas procuram mais adiante desenvolver novas tecnologias para chegar em alguns lugares do universo. Mas existe uma chamada de reserva, segundo o Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 24, em que tem coisas que ainda não está na hora de ser mostrada a toda a humanidade do nosso planeta. Para melhor entendimento sobre essa reserva, sobre coisas que ainda não estão no momento de ser aparecidas para a população, a gente pode pensar no seguinte: o nosso sistema solar ele é composto por 8 planetas. E o nosso sistema está na Via Láctea, o nome denominado para a galáxia, aonde o nosso sistema opera. Na nossa Via Láctea tem mais 100 bilhões de estrelas, aproximadamente. Dessas 100 bilhões de estrelas, 10% delas são muito parecidas com o Sol. Proporcionalmente a isso, 10% dessas estrelas poderiam então ter sistemas planetários. Lembrando que o nosso Sol é de quinta grandeza, tem também o de quarta, o de terceira, o de segunda e de primeira grandeza, que poderia então abrigar outros sistemas planetários. Diante de todo o universo, a gente pode ter um conhecimento melhor sobre a Via Láctea, naquela que abriga o nosso sistema solar.
Deus é a inteligência suprema e a causa primária de todas as coisas. Então, se Deus é a inteligência suprema, se Ele é sábio, se Ele é a causa primária de todas as coisas, não tem nenhum sentido, diante de todo esse universo gigantesco, um grãozinho de areia menor até, que seria considerado nosso planeta Terra, apenas ele ter vida. Não faz um sentido racional. Se ainda temos dificuldade de ter fé, é necessário uma visualização ainda para acreditarmos em alguns fatos da doutrina, então é importante a gente também usar a nossa lógica e o bom senso, que sempre nos mostra um caminho a se seguir. Então, quando a gente pensa que então somente o nosso planeta seria habitado por vida inteligente, a gente está sendo orgulhoso, a ponto de achar que Deus criaria o universo inteiro somente para nós podermos ter um monopólio maior e podermos ver, visualizar. E não é isso a proposta de Deus para todo o universo. Diante disso, a gente pode comentar sobre um filme que está em cartaz agora, que é Avatar, o 2. Para quem não conhece o filme, tem o planeta Terra e tem outro planeta denominado Pandora. Nesse planeta Pandora, os terrestres vão até esse planeta, que existem nativos, que tem uma cultura, que tem um propósito vibrando lá naqueles nativos, aqueles que nasceram naquele planeta denominado de Pandora, e os terrestres vão até ele para tentar conseguir mais riqueza, em busca apenas do sentido material, e não pensando na cultura, no espiritual, naquilo que move aqueles que nasceram naquele país, naquele planeta. Então, será que nós estamos preparados para poder entender realmente, cientificamente comprovado, que existe vida em outros lugares? Que tem como, a partir de naves poderosas, adentrar em outros planetas? Será que realmente está na hora de nós termos essa tecnologia evoluída para ter esse poder de ir em outros planetas e descobrir habitações em outros lugares do universo? A gente pode até pensar da forma como a nossa imaginação ainda é orgulhosa, porque muitas vezes, quando se procura sobre filmes de ficção cientista que mexe com vida em outros planetas, geralmente o que se acha da imagem dos extraterrestres é pessoas com antena, 3 olhos, 3 braços, um olho só, um olho atrás da cabeça. O que eu estou querendo falar com isso? São inferiores. O homem demonstra que ele é o mais superior, apenas pela imaginação que ele cria de como os extraterrestres são, de maneira inferiorizada, de forma que nós somos superiores e que a vida em outro lugar ela seria inferior e que nós conseguiríamos dominar. E aí, diante disso, a gente tem, é claro, os cientistas que realmente buscam mover formas de comprovar o que a doutrina nos fala, que é chamado de exobiologia, que é a ciência que move essas bases para o descobrimento de outros mundos habitados. E aí a gente pode, então, a partir disso, falar que em 1885 foi a primeira imagem tirada de Júpiter. Em 22 do mês 8 de julho de 2022, ou seja, muitíssimo recente, foi a primeira melhor imagem
meio de parábolas e fala para os apóstolos de forma explícita. E Jesus responde o seguinte: eu falo ao povo por parábolas porque eles não estão em condições de compreender certas coisas. Eles veem, olham, ouvem, mas não entendem. Dizer-lhes tudo, portanto, seria inútil no momento, mas para vós eu o digo, porque vos foi dado compreender esses mistérios. E depois, mais no final desse mesmo parágrafo, que é no item 4, do capítulo 24, diz: todo o ensinamento deve ser proporcional à inteligência daquele a quem ela se dirige, visto que há pessoas a quem uma luz muito viva deslumbraria sem esclarecer, ou até mesmo a cegaria. Quando a gente vê o que Jesus falou, a gente pode pegar o que ele fala e trazer para esse tema. Porque nós ainda temos uma limitação intelectual para entender algumas coisas. A gente ainda necessita de uma evolução tanto superior intelectual como moral, para a gente poder compreender e não gerar um colapso, um desequilíbrio na humanidade. Como exemplo, ocorreu um caso, que foi até uma reportagem que um professor comentou, então eu não lembro na onde que foi, mas aconteceu o seguinte: em uma pequena cidade de interior, bem pequena mesmo, a rádio daquela cidade foi fazer uma brincadeira. E aí eles disseram que o planeta Terra estava sendo dominado por ETs, que estava chegando ETs no planeta. E aí as pessoas começaram a ficar apavoradas. Elas começaram a sair de suas casas, irem ao supermercado, compraram vários mantimentos e se trancaram dentro de casa, esperando receber novas divulgações do que iria acontecer quando os extraterrestres chegassem no planeta Terra. E aí, obviamente, foi pedido desculpas pela rádio, porque foi uma brincadeira que não deu nem um pouco certo. Imagina isso no grau de toda a humanidade do planeta. Imagina se realmente nós estamos preparados a ter concretizado tais informações. E é muito importante ainda não ser concretizado para que auxilie a nós a termos mais fé, a confiar mais na doutrina, a confiar mais em Deus, a confiar mais em Jesus. Se nós formos buscar nas obras complementares de André Luiz, vamos achar muita ligação, muitíssima mesmo, dos seus livros com a física quântica, com apenas teorias ainda da física quântica, mas que já foi demonstrado nos livros de André Luiz como fatos reais, que realmente acontecem e que moldam o nosso planeta. Então, mesmo que não exista uma comprovação científica, uma teoria que com base de vários experimentos foram criados, em algum momento ela se concretizou como real, como verdadeiro, mesmo que ainda não exista isso de acordo com o tema comentado agora, é importante a gente, se estamos na dúvida, procurar nas obras complementares, procurar nas passagens de Jesus, procurar no Velho e no Novo Testamento e ter confiança e ter fé, porque se nós estamos aqui perante a doutrina, é porque a gente sabe que a espiritualidade, ela sempre caminhou, mesmo que a face
assim como o livro dos Espíritos é feito em todos os livros da codificação, assim como nas obras complementares. Agora a gente também pode falar que existem as categorias dos mundos habitados. Uma vez que desse momento, do começo até agora, a gente pode ter um entendimento maior do porquê a doutrina nos explica da pluralidade do mundo, que existe vida em outros planetas. A categoria dos mundos habitados é diferenciada em cinco classificações. Existe os mundos primitivos, designados as primeiras encarnações do homem, que a gente pode dar como exemplo o homem das cavernas. Existe os planetas de provas e expiações, que é o que a gente está agora, em que existem muitas angústias, existem sofrimentos, mas a gente consegue, se perseverarmos na luta, no esforço de cada dia, com boa vontade. Os mundos regeneradores, na onde o homem encontra novas forças para continuar lutando. Nos mundos ditosos ou felizes, que são aqueles em que o bem predomina, mas ainda existe o mal. E os mundos celestes ou divinos, na onde o bem existe inteiramente. Dentro dessas categorias dos mundos, que são vários, o nosso se encontra no planeta de provas e expiações. No comentário da questão 181, do Livro dos Espíritos, nos mostra que, no comentário de Allan Kardec, no caso, feito pela pergunta, o Allan Kardec fez uma pergunta, foi dada uma resposta, e dessa resposta foi feito um comentário. E nesse comentário de Allan Kardec, ele fala que teve algumas mensagens que nos mostram que Júpiter é um planeta superior, um planeta feliz, um planeta celeste, na onde se encontram espíritos puros. A gente não tem informação sobre todos os planetas do nosso sistema solar. E a gente não deve ficar ligado ao grau de pureza daquele planeta e daquele outro planeta. A gente deve entender essas classificações para o melhor entendimento de todos. E por que existem as classificações dos planetas habitados? Existe para poder ter uma ordem e para poder saber os espíritos que vão reencarnar em cada planeta. Ou seja, o nosso planeta, ele é composto por espíritos imperfeitos, que está na terceira ordem de espíritos. Aqueles que necessitam passar por expiações, porque o que é as expiações? Eu errei em outras reencarnações e venho agora para poder expiar, para poder corrigir, para poder tentar não cometer os mesmos erros que eu cometi lá em encarnações passadas, ou até mesmo no passado, da minha atual encarnação. E as provas são aquelas em que eu devo me melhorar, devo me corrigir das vicissitudes que já estão na minha alma, no meu espírito. E diante disso, é claro que nós não estamos sozinhos, não é? Que vai ter só espírito da ordem de espíritos imperfeitos no nosso planeta Terra. Até porque Deus não deixa nenhum dos seus filhos desamparados. Então, existem também espíritos de um grau superior que vêm até o nosso planeta Terra, encarnam no nosso planeta Terra para poder nos auxiliar. Assim é feito nos planetas primitivos, assim como os regeneradores, por diante. E é claro que se a gente não consegue cumprir com
de olhar para as estrelas no momento em que iria chover e no momento que não iria chover. Foi ele que auxiliou para que as pessoas não passassem fome, para que no período de seca fosse resguardado maior quantidade de alimento. Mas ele foi orgulhoso, fez coisas erradas, mas ele ajudou na superioridade, com a sua superioridade intelectual, a alavancar o progresso do nosso planeta. E assim é feito também em outros lugares. Tem um livro chamado Missão Alfa 1, em que conta um grupo de espíritos de um planeta superior, mais evoluído, um planeta celeste, onde existe os espíritos puros, naqueles que eles dominam inteiramente a superioridade moral, intelectual, o bem, e eles mandou um recado falando que estavam saindo do planeta deles para poder chegar até a Terra. Isso com espíritos desencarnados. E no mesmo segundo ele desapareceu no planeta Terra. E aí os espíritos que estavam para poder recebê-los falaram assim: mas como assim? Falou um segundo e já chegou? Porque nesses planetas mais superiores, eles já têm um domínio sobre o espaço-tempo. Eles já têm um domínio sobre a velocidade, sobre o universo em si. É claro que até mesmo no grau dos espíritos superiores, onde é só uma ordem, só uma classe única, existe aqueles que são mais evoluídos do que outros, que a gente pode dar como exemplo Jesus. Jesus está na classe dos espíritos puros, mas existem outros espíritos puros que também são puros, mas não tão evoluídos como ele. A gente encontra informações sobre isso lá na Revista Espírita de 1861, de fevereiro, Os Messias do Espiritismo, em que consta que é chamado os espíritos mais evoluídos da ordem de espíritos puros para participarem de missões. E esses espíritos são chamados de Cristos ou Messias. Eles são infalíveis, eles têm domínio completo da matéria e mesmo reencarnados, eles não vão errar. São considerados infalíveis. Têm uma
mais evoluído com o tamanho dele, assim como a sua localização perto do Sol. Mercúrio é o planeta mais perto do Sol. Não é porque ele é mais perto do Sol que ele é o mais evoluído. Não tem uma ligação a sua localização nem o seu diâmetro com a evolução do planeta. Até porque a evolução do planeta, como eu disse anteriormente, ela depende em si das pessoas que estão ali, dos espíritos que estão ali encarnados. E ela vai acontecer na medida que aqueles espíritos se propuserem a cumprir com o progresso que lhes foi destinado. A humanidade em si, porque aquela minoria que não quiser vai ser mandado para outros planetas. Faltando 5 minutos. Então eu vou já para os momentos finais. Tem lá no capítulo 3, tem uma parte que é chamada destinação da Terra. E como a gente já falou sobre o porquê da existência de vida em outros planetas, da categoria dos mundos habitados, eu gostaria de falar um pouco sobre a destinação da Terra. O que significa destinação da Terra? Destino da Terra. Assim como qualquer outro planeta, o destino da Terra é se tornar um planeta celeste, passar por todos os graus de evolução, é claro, com muito esforço, com muito tempo, é claro que vai demorar muito, mas muito tempo, mas uma hora vai chegar lá. E diante disso, muitas vezes a gente pensa, mas o planeta Terra é muito difícil. Mas existe tanto suicídio, existe tanto homicídio, existe tanta desigualdade, existe tantas misérias. Mas a vida é difícil demais. Mas eu não vou conseguir. Olha para vocês verem, tanto que tem dificuldade no mundo. E aí explica, nesse item do capítulo 3, que não está errado ter dificuldades, ter sofrimentos, ter angústias, ser às vezes um pouco negativo. É claro que a gente sempre tem que pensar positivo e ser melhor a cada dia. Mas nós ainda somos espíritos imperfeitos. E muitas vezes necessitamos dos opostos para a gente entender as coisas. Muitas vezes é necessário o sofrimento para a gente enxergar a capacidade na nossa vida, para a gente enxergar a luz. Como exemplo, será que a gente ia agradecer ao sol se a gente não soubesse que existem as tempestades? Será que a gente ia agradecer a felicidade se a gente não conhecesse a tristeza? Será que a gente realmente ia agradecer a Deus, a espiritualidade, a Jesus, a orar, a pedir o auxílio dos nossos mentores se a vida fosse fácil demais? Porque somente nas dificuldades, na maioria das vezes, é que a gente lembra de pedir o socorro de Deus, de pedir o seu auxílio, de lembrar dos nossos mentores, do nosso anjo guardião. Muitas vezes é só na dor, é só na angústia, e que a gente lembra, e que a gente começa a procurar lá no íntimo modificar. Porque quando a vida está fácil, então a gente considera que está tudo bem, está tudo certo, eu estou no caminho. E se as coisas estão um pouco difíceis, é porque tem alguma coisa errada, é porque eu tenho que melhorar em algo, é porque eu tenho que refletir em algo. Então não está errado.
foi concretizado para nós cientificamente vida em outros lugares, inteligência, em mundos mais felizes, eles sabem da nossa existência planetária. Eles sabem que o planeta Terra precisa de auxílio. E os espíritos mais superiores não vão nos deixar na mão. Assim como está ao nosso lado os nossos mentores, assim como está o nosso anjo guardião, Deus, Jesus, também existe aqueles que já entendem, já têm um domínio maior. E eles vão vir até nós nos auxiliar. Então, além desse grupo inteiramente que nos auxilia, tem aqueles que vêm de outros planetas. Tem como Mozart, não sei como se fala. Mozart. Tem como exemplo, a gente pode dar ele, que veio de Júpiter. E até tem uma frase em que ele fala, em que perguntam para ele: nossa, mas como você compõe músicas tão belas, tão lindas? E ele diz: eu as escuto e somente as toco. E aí às vezes a gente fica: nossa, então realmente, né, eles vêm até aqui? Então a gente, será que existe aqui no meio da gente alguém assim, que veio de outro planeta mais superior? Isso não é uma preocupação que a gente deve ter. A gente só deve saber que realmente existe, que nós não estamos sozinhos e desamparados. Que tendo esse grupo gigante, que é o universo à nossa volta, eles não vão nos deixar de auxiliar. E nesse livro Missão Alfa 1 mostra, para quem tiver um interesse, pode até pesquisar, procurar para poder ler, um grupo de espíritos do planeta Terra que recebem 2 espíritos altamente depurados, na onde o perispírito é tão depurado que não consegue se ver visualmente, não consegue se visualizar, que é como se eles fossem apenas 2 pontos de luz. E aí, para poder comunicar com os terráqueos, com os espíritos desencarnados, eles se materializam em uma forma que era possível eles falarem. Porque nesses planetas mais evoluídos é utilizado de forma mental. A fala, não existe em si a fala. É telepático. Porque é muito cansativo. Porque o pensamento ele é muito mais rápido. Então, como forma de aprendizado para nós, vamos deixar o significado dessa noite, até mesmo porque estamos em época natalina, onde os nossos corações eles se abrangem mais para a caridade diante do nascimento de Jesus, a procurar entender que a gente está no lugar certo e que estamos no tempo certo e que na hora certa de que as coisas virem até nós, vai acontecer. Muitas vezes a gente tem dúvida do que a gente deve fazer, de qual é o nosso compromisso, se realmente estamos aqui é porque tem algum motivo, porque Deus não faz nada por acaso. Então, se realmente queremos ir junto com Jesus, naquele momento que eu digo, do Evangelho de João, que no finalzinho ele nos convida a caminhar junto a Ele, se realmente quisermos cumprir com a promessa que nós fizemos antes da nossa atual encarnação, que possamos buscar inteiramente entender e ser mais proativo na nossa vida, e ser mais positivo, e ser mais grato. Porque quando a gente fala que a vida está difícil demais, que a gente não vai conseguir, a gente está falando que Deus está errado. Porque Deus sabe
de poder viver em outro planeta, porém ele recusou. Ele diz que enquanto tiver uma alma sofredora na Terra, é aqui que ele estará. E eu falei sobre esse tema, porém ele é muito abrangente e eu fiz um resumo do resumo daquele resumo. Então, tem uma questão que não deu tempo, mas eu queria ter comentado. Mas eu falei, eu queria só ter comprovado, sabe, o que eu falei. Mas não deu tempo, que é a questão 35, que pergunta se o espaço universal, ele é infinito ou limitado. E tem a questão 55 também, que fala sobre o nosso orgulho, sobre a vaidade, porque a gente ainda não entendeu algumas coisas. Também tem da questão 172 até a questão 181, que fala sobre as reencarnações nos planetas habitados, que também podem procurar, se quiserem entender mais aprofundadamente. Todas essas questões estão no Livro dos Espíritos. Também tem o capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, Há Muitas Moradas na Casa de Meu Pai, que também é muito explicativo sobre esse princípio fundamental da doutrina. E a gente também tem as obras complementares que se pode buscar, assim como os romances espíritas, que também tem aqueles que podem nos auxiliar a ter maior entendimento. Os que eu mais conheço é Exilados por Capela e A Jornada dos Anjos, do Espírito Lúcio, aquele que psicografava anteriormente a parte da Asília e Gasparilla. Então, espero que tenha sido esclarecedor. Caso tenha ficado com alguma dúvida, podem me perguntar. E também, caso eu tenha dito alguma coisa errada, eu posso me corrigir. Obrigada.